Jesus dizia algo que poucas pessoas perceberam a profundidade. A boca fala do que o coração está cheio. Isso revela um princípio muito importante. Aquilo que você pensa repetidamente, aquilo que você sente com frequência, aquilo que você declara constantemente começa a formar um campo interno que influencia a forma como você vê, enxerga e responde à realidade. Muitas pessoas vivem no piloto automático. Elas repetem palavras como os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, as mesmas reações, os mesmos padrões e depois elas se perguntam por que a vida ela continua sempre parecida. Antes de mudar qualquer coisa ao lado de fora, é necessário enxergar com clareza o campo que está sendo sustentado dentro de cada pessoa. Hoje você vai começar exatamente por isso. Na física quântica existe um fenômeno conhecido como efeito do observador. Em experimentos famosos, como o da dupla fenda, cientistas perceberam que partículas subatômicas podem se comportar de formas diferentes dependendo da forma como estão sendo observadas. Quando não observadas, elas se comportam como ondas de possibilidade, infinitas possibilidades. Já quando observadas, elas passam a se comportar como partículas definidas. Esse experimento ficou conhecido por mostrar que a observação influencia o comportamento do sistema observado. Isso nos lembra de um princípio muito importante. Antes de mudar qualquer realidade, é preciso começar observando com consciência aquilo que está acontecendo. E o exercício de hoje começa exatamente por este ponto. Desenvolver a capacidade de observar os seus próprios pensamentos, emoções, reações e, em vez de apenas reagir automaticamente a eles. Você vai escolher hoje a quem você quer servir. Josué 24:15. Escolhe hoje a quem queres servir. Josué chegou num momento crítico para Israel. O povo estava no meio de inúmeras influências, pressões por todos os lados e ele fez uma pergunta simples e direta. Escolha hoje. Você não vai escolher amanhã, não quando você se sentir mais pronto. Você escolhe hoje. E essa é a mesma lógica que a gente vai trabalhar agora. Porque o que define a realidade que você vive não é o que você quer um dia, aquilo que você vai se tornar um dia, aquilo que talvez no futuro você se torne. Mas não, aquilo que você é e sustenta hoje, aqui e agora. E antes de te passar o exercício, eu preciso te dar algo, que é uma nova identidade. A partir de hoje, durante essa semana inteira, você vai assumir a identidade de observador. O que isso significa? Significa que você vai aprender a olhar para si mesmo de fora, como se você fosse um pesquisador estudando o próprio comportamento, sem julgar, sem defesa, simplesmente observação. E eu preciso falar sobre isso porque existe um padrão que destrói qualquer chance de transformação antes que ela comece. Você já ouviu aquela pessoa que, quando você oferece um conselho, com boa intenção, com cuidado, ela reage instantaneamente com aquela voz de cinismo? Eu preciso mudar? Eu não faço isso. Você está ali, você chega na pessoa, olha, eu acredito que você é um pouco grosseiro. Tem como... Eu? Grosseiro? Eu não, claro que não. Para essa pessoa, não existe mudança. Não porque ela não seja capaz de mudar, mas porque ela está cega ao próprio entendimento. Ela vira as costas para si mesma no momento que ela nega a própria sombra. Agora a gente vai olhar ao contrário. Quando você fala para alguém, olha, toma cuidado com esse comportamento, você pode cair ali na frente. E a pessoa responde, é verdade, cara, eu já sei, eu já vi, eu estou olhando para isso. Perfeito. Nesse momento, a gente já sabe que a mudança ela começou, porque quem reconhece já está à frente. E eu quero que você entenda, o princípio de toda mudança, de toda reprogramação mental, o princípio de tudo que acontece, de novo, parte do reconhecimento. Por isso a sua identidade é de observador. Por isso você irá buscar reconhecimento. Você vai olhar para a sombra. Aquele que a reconhece já está livre dela, porque ao olhar para a sua própria sombra, para o seu lado negativo, para aquilo que você procrastina e posterga e reconhecer que você estava sendo isso até o dia de ontem, bom, a partir de reconhecer, você já está dentro de uma nova identidade.
E aqui entra o versículo que eu quero que você grave no dia de hoje. Provérbios 26:13 diz: diz o preguiçoso, há um leão no caminho, um leão está pelas ruas. Só que pensa comigo, se o preguiçoso está dizendo que o leão está lá fora, significa que ele está dentro de casa, a pessoa. E se ele está dentro de casa, então significa que ele não está fora, certo? Ele não está fora de casa. Então, como assim ele sabe que o leão está lá fora? Me explica como ele sabe que tem um leão lá fora. Ou seja, ele não sabe, ele nunca foi verificar. Ele criou um leão fictício, ele inventou uma desculpa que pareça razoável. E essa desculpa está consumindo todas as oportunidades da vida dele. E eu preciso que você olhe com essa identidade de observador para a lista que eu vou te dar agora com muito cuidado, porque esses são exatamente os leões ilusórios que a gente cria para não sair de casa. Os leões normalmente são: isso não vai dar certo, não funciona para mim, eu não consigo, eu não sou bom com essas coisas. Bom, só deu certo porque é o Paulo. Eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Vou repetir esse. Eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Bom, para ele é fácil, ele é rico. Paulo, você não conhece a minha história. Bom, eu poderia falar em números aqui, mas eu acredito que você já está conseguindo reconhecer o que é o leão que você está querendo na sua vida, certo? E sobre esse último, sobre não conhecer a sua história, grava essa frase aqui para o resto da sua vida. Todo mundo tem uma história triste. Eu já falei para vocês que eu era pintor, que eu nasci em condições completamente desfavoráveis e consegui. Isso não significa que eu sou especial, significa que você também consegue. Mas imagina se eu tivesse ficado escorando na minha própria história triste, como se eu fosse um pequeno coitado. Bom, nada teria dado certo. O leão que me prendia era exatamente esse, ele teria vencido. Então hoje, antes de qualquer coisa, eu quero que você rasgue esse véu. Da mesma forma que Jesus falou. A verdade que liberta não é uma informação, é um reconhecimento. E você olhando para si mesmo e dizendo, eu vejo, você vai olhar para si mesmo e dizer, eu vejo que tem um leão aqui, eu percebo, esse aqui eu criei, ele é ilusório. E a partir de reconhecer, você vai olhar e falar, bom, eu escolho mudar. A partir de agora, eu escolho mudar. E bom, junto com o exercício de hoje, começa o jejum da primeira semana, que é o jejum da negatividade. Os próximos 7 dias você vai evitar alimentar mentalmente aquilo que você não quer continuar vivendo. Você vai parar de criar leões e vai parar de alimentar esses leões ilusórios. Você vai parar de ter reclamação constante. Você vai parar de ter repetição de problemas. Você vai parar de conversar só com aquilo que reforça os lados errados, fofoca, falar de vida de outras pessoas, falar daquilo que não promove mudança. Então, lembra dos leões que a gente listou? Eles entram aqui também. Toda vez que um deles aparecer na sua cabeça, como isso não vai dar certo, eu não consigo, para mim é diferente, você vai reconhecer, vai nomeá-los, você vai lembrar, na hora que você reconhecer, isso aqui é um leão que eu estou criando, nomeia e substitua a ação, substitua a resposta mental para algo positivo. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Essa é a lógica que você vai utilizar. Então, não é para você fingir que o problema que está na sua vida não existe, mas é para você se recusar a deixar com que aquele problema se torne maior do que você. Então, diga o fraco, eu sou forte. Diga aquele que não consegue, eu consigo. Diga aquele que acha que é difícil, diga que é fácil. Diga aquele que está com algum tipo de problema, eu não tenho problema, entende? Inverta a situação, saia do meio do caos. Esse jejum de negatividade, ele dura 7 dias e você vai evitar reclamar, você vai evitar repetir problemas e alimentar mentalmente aquilo que você não quer continuar vivendo. Quando você perceber um leão ilusório, nomeia ele e substitua. Em vez de você está tudo difícil, nossa, está difícil, né? A vida está difícil, o governo está difícil. Diga, bom, eu sou
sou alguém que encontra soluções. Eu sou uma pessoa que estou acima disso. Eu sou uma pessoa que não me deixo levar pela onda da maré. Então, em vez de você dizer eu não consigo, diga eu sou alguém que aprendo, eu aprendo. E você vai fazer essas declarações semanais. Eu sou responsável pelo foco que eu alimento todos os dias, tá bom? Então, exercício. Você vai observar o campo atual durante o dia de hoje. Sua tarefa hoje é observar com atenção 3 coisas. Primeira coisa que você vai observar, pensamentos recorrentes. Perceba quais são os pensamentos que aparecem com mais frequência na sua cabeça, principalmente pensamentos sobre o dinheiro, sobre o seu futuro, sobre a sua capacidade, sobre relacionamentos e sobre oportunidades. Tudo aquilo que você perceber que é um leão que está querendo te sabotar, tira de lado, substitua por algo positivo. Segundo, emoções predominantes. Você vai observar quais emoções aparecem mais no seu dia. Por exemplo, preocupação, ansiedade ou gratidão, esperança, desânimo, confiança. Nomeia também quais são as emoções que mais aparecem para que você tenha reconhecimento. Terceiro, linguagem automática. Observe as frases que saem da sua boca, que você costuma repetir sem perceber, como o que a gente já citou. As coisas estão difíceis, é assim mesmo. Você chega no seu amigo, tá tudo ruim, né? Você já percebeu que normalmente todas as pessoas, pelo menos 90% delas, elas iniciam uma nova conversa reclamando de algo? Pois bem, policie-se nisso. Se era dessa forma, é melhor que a boca esteja fechada, tá bom? Outras frases, minha vida é complicada, nunca dá certo pra mim, eu sempre tenho que lutar muito, trabalho é difícil, fazer dinheiro é difícil, enfim, qualquer tipo de afirmação que você veja, identifique, tá? Essas frases, elas revelam o tipo de campo que está sendo alimentado internamente dentro de você. E declaração escrita. No seu diário, você vai pegar, não sei se você imprimiu ou se está com o seu caderno, você vai escrever: eu começo a observar com clareza o campo que eu estou sustentando. E vai fazer uma pergunta de alinhamento. Responda no seu diário essa pergunta aqui, ó. Que tipo de realidade os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas emoções estão reforçando no dia de hoje? Perfeito? Feito tudo isso, você vai ter um check-in no final do dia para você registrar no seu diário quais pensamentos você mais percebeu, quais emoções apareceram com mais frequência, quais frases automáticas você identificou, tá? Dentro de tudo isso, defina uma pequena ação coerente, tá? Faça algo simples hoje, no dia de hoje. Por 3 vezes durante o dia, pare por 1 minuto, observe seus pensamentos, não julgue a si mesmo, também não julgue as pessoas. Observe a si mesmo, apenas observando com essa nova identidade que você está adquirindo. Esse é o primeiro passo para sair do piloto automático, é o primeiro passo para você começar a viver e estar apto para ser e se tornar, assim como Jesus era, um verdadeiro realizador. Faça isso e nós nos vemos amanhã. Até mais.